a partir do verso 1. João 10, 1. Quem achar, glorifica o Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 10, verso 1. Estarei lendo da Almeida Revista e Atualizada. Por favor, abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, acompanhe comigo. Eu estarei lendo 18 versículos e eu peço a sua atenção. A palavra do Senhor diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Repita assim comigo: então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Senhor, obrigado por esta manhã, pela oportunidade de estarmos juntos diante da Tua palavra. Senhor, palavra tão poderosa, palavra que nos abençoa, palavra que é lâmpada para os nossos pés, palavra que é luz que ilumina o nosso caminho. Eu entrego, Senhor, em Tuas mãos esta manhã. Eu entrego, Senhor, em Tuas mãos as ovelhas do Senhor. Assim como essa palavra diz, Senhor, Tu és o nosso bom pastor. Nós somos as Tuas ovelhas e ouvimos a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, eu quero nesta manhã ministrar sobre o tema Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. Deixa eu explicar a você aqui o que está acontecendo. Jesus acabara de contar uma parábola, e aqui ele ilustra a história, ele ilustra a vida de um pastor no cuidado das suas ovelhas. Ele cita aqui um exemplo no início, a partir do verso de número 1, um pastor chegando para recolher as suas ovelhas no aprisco. E preste atenção, existiam aqui duas formas de aprisco. Aqui conta um pouquinho, e nós ilustramos um pouquinho, Jesus está ilustrando o que acontecia em Israel,
no deserto. O povo, o pastor conduzia as ovelhas. Lá no Salmos de número 23, fala um pouquinho sobre, todos conhecem aquele salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós vemos ali também o cuidado do pastor com as ovelhas, e vemos as características de uma ovelha. Sabemos que uma ovelha é frágil, sabemos que uma ovelha tem visão limitada, sabemos que uma ovelha é totalmente dependente do seu pastor, sabemos que uma ovelha é uma presa fácil na mão dos predadores, sabemos que uma ovelha não consegue se defender. Então os pastores na época tinham que conduzir o rebanho, e eles conduziam os rebanhos em meio ao deserto. E no deserto há uma característica muito interessante, que de dia faz muito calor, mas muitas vezes de noite faz muito frio. Então aqui existiam dois tipos de aprisco. Então aqui ele começa falando sobre um aprisco que era preparado para quando estivesse no tempo de inverno, porque no inverno era um frio muito grande no deserto, de forma que o pastor e as ovelhas não ficavam no deserto e voltavam todos para um determinado lugar. Então o pastor de noite precisava guardar esse rebanho dos predadores, dos lobos e dos ladrões, dos salteadores. Então aqui ele ilustra que estas ovelhas eram colocadas num aprisco. Esse aprisco normalmente, vamos imaginar um curral. Quem já foi num curral? Sabe o que é o curral? Então esse aprisco normalmente era um aprisco de pedras, e neste lugar não tinha porta. As ovelhas eram tiradas no deserto no inverno, no tempo frio, para não morrerem, tirada e levada até esse aprisco, e todos os pastores faziam o mesmo, colocavam as suas ovelhas nesse aprisco, e ali tinha então alguém que guardava essas ovelhas. Havia ali um porteiro que tomava conta para que elas não saíssem, e toda manhã o pastor chegava para buscar as suas ovelhas. Então tinha o pastor João, tinha o pastor José, tinha o pastor Roberto, tinha o pastor Fábio, tinha o pastor Cláudio. Os pastores chegavam e chamavam as suas ovelhas, e como que elas vinham? Elas ouviam a sua voz. Então elas obedeciam ao chamado do pastor, e conforme o pastor ia chamando, as ovelhas iam saindo, e cada rebanho seguia o seu pastor. Você está entendendo? Então no tempo do inverno havia esse aprisco com todas as ovelhas reunidas. Os pastores iam pela manhã, chamavam o seu rebanho e elas o seguiam. E havia também os apriscos no deserto, em meio ao deserto mesmo, aonde havia ali um lugarzinho, o aprisco onde ela ficava, o curral ali onde elas ficavam. E aí o pastor colocava lá no deserto, no tempo de calor que dava para ficar, colocava elas ali, e ele ficava na porta. Preste atenção, porque você vê aqui que a palavra diz: eu sou a porta das ovelhas. Porque nesse aprisco não se tinha portas. Então o pastor colocava as ovelhas para dentro, deitava na porta, e ele era a porta de entrada e de saída. Para entrar no aprisco tinha que passar por cima do pastor. Por isso que ele diz que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Porque então aquele que chegava, que não era pela porta, ele vinha para roubar as ovelhas do aprisco, as ovelhas do pastor. E as ovelhas tinham que entrar e sair, e para entrar e sair ela passava por esse pastor. Entendido um pouquinho o contexto, eu vou explicar e aplicar um pouco melhor. Essa história, essa parábola contada por Jesus, ela se dá após o capítulo de número 9 de João, aonde Jesus acabara de curar um cego de nascença. O homem nasce cego, e nunca tinha ninguém havido feito uma cura como essa, um homem cego de nascença ser curado. Mas a palavra diz que Jesus então unta, pega saliva, passa na terra e passa nos olhos dele, e então ele é curado. Os escribas, os fariseus então o chamam à sua presença, dizendo: como assim? Estão dizendo que esse homem nasceu cego e agora está enxergando. Quem é que fez isso contigo? E todos já estavam enfurecidos com Jesus, querendo o matá-lo, por causa dos sinais e prodígios que ele fazia. E Jesus o curou em um sábado, está no capítulo 9, depois você pode ler. E no sábado a lei dizia que não se podia fazer nada. Então estavam enfurecidos porque Jesus veio para mudar algumas coisas.
Então eles trazem esse homem dizendo: quem foi que te curou? Ele por acaso é um pecador, porque ele curou no sábado. Preste atenção à resposta desse jovem. Ele diz assim: olha, se ele é pecador eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. A palavra diz que então eles trazem o pai desse jovem e dizem: olha, me diz o que aconteceu com esse homem, porque eles estão dizendo que ele era cego. Você afirma, ele é o seu filho, realmente ele era cego? Ele diz assim: olha, eu sei que ele é cego, mas então quem fez isso foi um pecador. E aí esse homem também, sabendo que estavam na verdade tentando matar Jesus, apedrejar Jesus, dizendo: olha, se ele é pecador eu não sei, eu posso dizer a você uma coisa: esse é o meu filho, ele nasceu cego e agora ele está vendo. Se alguma dúvida que vocês tiverem, perguntem a ele. O que eu quero dizer a você, queridos? Muitas vezes Jesus quer fazer coisa em nosso meio, mas a religião está mais preocupada em matar, em dizer que é certo, que é errado, e nós não nos atentamos ao que Deus verdadeiramente está fazendo. A palavra diz então que este homem sai da presença desses fariseus, Jesus o encontra, Jesus se revela a ele, e aí Jesus deixa essa parábola dizendo, porque estavam comparando Jesus a um endemoniado, estavam dizendo que Jesus não vinha da parte de Deus. Então agora vem essa palavra para dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu quero trazer para nós algumas reflexões da nossa vida como ovelhas e do sumo pastor, do nosso pastor Jesus Cristo, que entregou a sua vida, que dá a vida por nós como suas ovelhas. Eu estou me lembrando aqui, perdão, depois eu queria orar pelos aniversariantes, nós esquecemos, tá? Então me lembre depois, por favor. Hoje é Santa Ceia e também aniversariantes do mês. Então preste atenção, após essa ilustração, Jesus nos mostra o seu cuidado conosco, como suas ovelhas. Meus irmãos, como é bom saber que somos ovelhas de Cristo. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: Jesus, a única porta, o único caminho. Jesus, a única porta, o único caminho. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 9, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu expliquei a vocês que neste curral, aonde no deserto as ovelhas eram colocadas, Jesus então, o pastor então, deitava a porta, e só se podia entrar para ser cuidado, para estar salvo, se passasse pela porta. E aqui Jesus traz uma ilustração ao Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, nós estamos vivendo o ano de 2025, praticamente já estamos entrando em 26, e vivemos um tempo de inclusão. Vemos muitas enfermidades aparecendo, crianças aparecendo com muitas doenças, pessoas hoje, cada vez os anos vão passando, nós vamos descobrindo doenças, não é verdade? E hoje está nesse tempo de inclusão, que agora você tem que aceitar tudo, você não pode, o que você fala hoje sai como preconceito, o que você pensa hoje você não pode pensar porque é preconceito. Então está nessa fase de inclusão e aceitação. Em partes a inclusão é muito boa, por exemplo, crianças com enfermidades, inclusão para cego, surdo, mudo, doente, muitas coisas são necessárias, porque a gente só sabe, por exemplo, temos aqui crianças autistas. Você não sabe o que é ter um filho autista, eu não sei. Você não sabe o que é ter um filho doente, eu não sei. Eu só fui aprender um pouquinho do que é um hospital quando a minha esposa ficou 30 dias no leito de hospital. Me ensinou muito como pastor, quando alguém está num leito de hospital, e aí então você passa por aquilo, e aí você valoriza o que é estar num leito de hospital. Talvez você olhe o filho de alguém, e você pensa assim: mas se fosse o meu eu trataria diferente. Mas eu quero dizer a você, você não sabe como que é o dia a dia dessa pessoa, como que é a casa dessa pessoa, como que é o ambiente, relacionamento dessa pessoa, as necessidades que ele ou que ela tem. Então a inclusão é muito importante.
Mas essa aceitação de tudo hoje é um perigo. Hoje nós corremos um grande risco, tudo é transmitido. Deus permitiu que após o Covid, houve essa explosão da internet. Tudo hoje é internet. Tudo é multiplicado, as redes sociais agora são, e agora chegou a inteligência artificial. Então assim, todo mundo vê tudo. Tudo que você faz hoje é filmado, está gravado. E hoje nós temos que tomar um cuidado, porque tudo aquilo que nós falamos agora, você toma processo. Não, você precisa, talvez na empresa em que você trabalha, você tem que fazer parte de algumas coisas para a inclusão. Aquele monte de coisa colorida, e se você não faz parte, você é tido como homofóbico e tanta coisa. Mas preste atenção, em meio a esse mundo de inclusão, em meio a tantas religiões, tantas nações, tantos povos, Jesus diz uma coisa, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em meio a tantos povos, em meio a tantas nações, em meio a tantas religiões, Ele diz: olha, só há um caminho, e eu sou o caminho. Ele se põe como o único, dizendo: não há outra forma de chegar ao céu, não há outra forma de chegar a Deus, se não for por mim. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por favor, preste atenção. Nós, a igreja do Nazareno, não somos o único povo que vai chegar ao céu. A igreja evangélica protestante não é o único povo que vai chegar ao céu. Nós não podemos olhar para uma determinada situação ou uma determinada pessoa e achar que essa pessoa não vai para o céu. Somente o Senhor é quem sabe. Mas nós devemos ter consciência de uma coisa: só há um caminho, e esse caminho é Cristo. Nós devemos olhar para a nossa vida e olhar para Cristo. As igrejas são consideradas seitas, igrejas que colocam um número de pessoas, igrejas que colocam doutrinas dizendo: somente nós, somente a nossa religião, somente por causa dessa doutrina. Preste atenção, isso é seita. Todos aqueles que se acham únicos para ser salvos, e todos aqueles que saem fora de algumas doutrinas bíblicas, Jesus está nos ensinando: só há um caminho, e eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente nesse ambiente é que se encontra a salvação. Você entra e você será salvo. Aqui usa até uma ilustração: você achará passagem. Queridos, há um lugar preparado para nós lá no céu. A palavra do Senhor nos promete, quando Jesus estava para ser assunto aos céus, Ele disse assim: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar moradas, e quando eu for, eu voltarei para te buscar. Então há uma esperança para nós. A vida não se encerra aqui na terra. Esses momentos, essa tribulação momentânea em que nós vivemos, queridos, nós vivemos momentos de altos e baixos, não é assim? Tem gente que é mais assim, tem gente que é mais inconstante. Um dia está bem, no outro dia está mal. Um dia ele está querendo comprar e construir, no outro dia ele quer meter a martelo em tudo, passar a máquina e jogar tudo para o chão. Conhece gente assim? Não olha para o lado, olha para mim agora, pelo amor de Deus, você vai arrumar problema. Mas tem gente que é assim, é mais inconstante. Um dia está bem, no outro dia ele está. Um dia ele está querendo viver e viajar, no outro dia ele quer se trancar dentro de uma caverna e não quer sair, não quer falar com ninguém, não dá bom dia. Somos inconstantes. Vivemos de altos e baixos. Glória a Deus que o Senhor não é assim. Mas tudo isso vai passar, porque um dia a maior promessa que nós esperamos não é ganhar no hipercap. Você não joga nessas coisas, glória a Deus. Não é ganhar, não é jogar e ganhar. É hipercap que chama? Como é que é o negócio? É hipercap, não é? Aqui em Rio Preto? Saúde Cap. Era para ver se você estava sabendo. Peguei você. Brincadeira. Não é ganhar no Saúde Cap, é porque tinha um hipercap, não tinha? Está vendo? Vocês estão entendidos. Não é isso, queridos. Isso não é a nossa esperança. A nossa esperança é o céu. A maior esperança que nós podemos ter. Nós vivemos sofrimentos, dias difíceis, mas o Senhor tem um lugar preparado para nós. Agora olha comigo, por favor, o verso de número 10. A palavra do Senhor diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Aqui há um equívoco numa interpretação, preste atenção nisso. Talvez você aprendeu que esse ladrão falado aqui é o diabo, é Satanás. Pessoas dizem: o diabo, o ladrão, não vem se não for para roubar, matar e destruir. Mas aqui não é o diabo. Aqui Jesus está usando a ilustração do pastor, dizendo: eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas. E aqui ele está falando de uma liderança falsa, de falsos líderes, falsos profetas, que vêm para roubar a ovelha, que vêm para danificar, para roubar, matar e destruir a vida da ovelha. Mas aqui, por mais que as características são parecidas, não se está falando do diabo, está se falando de falsos líderes e falsos profetas. O verso 12 diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, olha, presta atenção, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Olha o verso 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Estavam chamando Jesus de endemoniado, estavam chamando Jesus de um falso profeta. Então ele diz: o ladrão, o salteador vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para cuidar dos meus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele estava dizendo assim: olha, quando eu falo com elas, elas me ouvem, elas me conhecem, e eu estou aqui para cuidar das minhas ovelhas. Então preste atenção aqui agora, trazendo para os nossos dias. Os textos estão nos ensinando sobre falsos líderes e falsos profetas. E meus irmãos, nesse tempo de multiplicação de informação, multiplicação de líderes, multiplicação de pastor, apóstolo, bispo, profeta, e você vê de tudo. Mas preste atenção, cuidado. Eu não sou ciumento, não, mas como pastor dessa igreja eu preciso te orientar: tome cuidado com o que você ouve, com o que você põe dentro da sua casa. A palavra do Senhor diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E eu não estou aqui tentando ser exclusivista, dizendo que você precisa ouvir só o pastor Renan, mas eu estou querendo dizer: cuidado com o que você ouve, porque nesse tempo de multiplicação, pessoas têm se intitulado pastor, pessoas têm aberto uma igreja. Ele vai lá, briga com o pastor, ele faz parte de uma igreja, começa a servir, é colocado como obreiro, o pastor dá algum cargo de liderança para ele, em algum momento talvez ele é corrigido, é exortado, o pastor diz: ó, conserta a tua vida. A pessoa se rebela, abre um CNPJ, coloca um church de alguma coisa e abre uma igreja, junta 2 ou 3 ou 10 empresários e pronto, está falando em nome de Deus e arrebata uma parte do rebanho da igreja de Deus. Tome cuidado, cuidado com o que você ouve, cuidado com aonde você vai. Muitas vezes o pastor vem para afagar o ego, palavras, você liga a internet, palavras que apenas nos afagam o teu coração, afagam o teu ego. Profetiza daqui, profetiza dali, abençoa de lá, mas preste atenção, olha o que diz o verso 12: o mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não lhe pertencem, porque há uma diferença entre pregador e pastor. O pastor, somente o pastor é que tem responsabilidade de cuidar. É só o pastor que, quando a ovelha está ferida, ele larga as 99 em segurança e ele vai atrás da ovelha ferida. Mas o mercenário foge, por quê? Porque é mercenário, verso 12, e não tem cuidado das ovelhas. Ele não precisa cuidar, ele só arranca a lã. Mas Jesus nos diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Senhor, e como é bom saber que somos cuidados por Ele. Eu quero dizer a você, nós temos um bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz.
morreu por nós, vivo está, cuida das nossas necessidades, cuida das nossas feridas, está atento ao que nós precisamos. E nós precisamos ouvir a sua voz. Ele nos coloca em segurança. Eu quero dizer a você em nome de Jesus. Talvez você é uma daquelas que o Senhor deixou 99, foi atrás de você. Aonde você estava ano passado, 5 anos atrás? Madrugadas, lugares em que vivíamos e frequentávamos, mas o Senhor nos encontrou. O texto diz: o ladrão vem para destruir, o falso profeta, o falso líder, ele vem para arrancar a lã da ovelha, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Preste atenção, o que Jesus quer para a sua vida é que você viva, e viva uma vida abundante na presença dEle. O Senhor é o seu pastor, e de nada você terá falta, em nome de Jesus. Segundo, a morte vicária de Cristo. O que é morte vicária, pastor? Morte vicária é morte substitutiva. O verso 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A morte de Cristo não foi apenas uma morte, não foi mais uma morte, mas preste atenção, foi necessário que Ele morresse em nosso lugar, para nos substituir. Ele tomou o meu lugar. É como assim, olha, em alguns países existem a pena de morte e existem a prisão perpétua. Na prisão perpétua, a pessoa é presa e ela fica perpetuamente ali, todo o tempo ela não sai, acabou a vida, ela está presa. Mas é como se assim, após a perpétua, em alguns países existem a pena de morte. A pessoa é condenada a morrer, por exemplo, na cadeira elétrica. Então, é como se alguém que está condenado à cadeira elétrica, alguém não fez nada para estar ali, e chegasse assim, olha, dissesse: pode deixar que eu morro em seu lugar. Deixa eu te contar uma história. A história de um homem que foi preso. Eu li essa história, eu já preguei na época do Gonzaga de Campos, isso me marcou muito. Um homem foi preso, dois homens tinham as mesmas características. Então ele fez um assalto a um determinado comércio e acabou matando uma pessoa. Ele conseguiu fugir, e perto do lugar onde ele estava, passou uma pessoa com o mesmo nome e com as características parecidas. Esse homem foi levado preso e foi condenado à morte. Passou meses aonde aquele homem foi sentenciado, foi preso, foi condenado e foi levado à execução, à sua morte. Isso na época eu não achei a matéria, saiu nos jornais. E ele foi levado à morte. O fato é que existiam testemunhas, mas as testemunhas gostavam do homem que cometeu o assassinato, do culpado. Elas tinham alguns motivos para não o denunciar. Então elas viram tudo e ficaram em silêncio. Nós vemos notícias de tragédia, de morte a todo momento. Dias atrás, uma jovem foi arrastada pelo ex-namorado, pelo carro, morreu. Vemos mortes, vemos tragédias, e para nós, muitas vezes, nós já nos acostumamos e passamos. Trocamos o canal, e eu te aconselho também, não ficar assistindo só a tragédia. Mas muitas vezes nós lidamos na vida como se assim fosse mais um. Mas eu queria refletir com você: e se fosse nós? E se fosse alguém de dentro da nossa casa? E se fosse a sua filha? E se fosse a sua esposa? E se fosse o seu irmão? O que nós faríamos e como nós reagiríamos? Vimos esse homem que é o pai de alguém, que é o irmão de alguém, o filho de alguém, sendo levado, condenado à morte de forma inocente, e ninguém fez nada. As testemunhas que viram o caso não fizeram nada. Então ele foi levado, foi colocado numa cadeira elétrica e foi morto. E aí eu te pergunto, no lugar dele nós faríamos alguma coisa? Muitas vezes nós olhamos alguém passando por uma determinada situação e nós não fazemos nada. Aquele homem que foi culpado viu um pai de família sendo morto no seu lugar.
Alguém sem pecado, alguém sem culpa morrendo em seu lugar. Isso trouxe a reflexão para mim, para nós. A morte de Jesus foi uma morte vicária. Isso significa que Ele não apenas nos deu a condição de ser assunto aos céus, não apenas nos deu a condição de ser salvo, mas Ele morreu no meu lugar, para que eu fosse salvo. Sem pecado, Ele tomou o meu lugar. Capítulo 5 de Romanos, verso 7 diz assim, olha: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que eu e você precisamos entender: Cristo não tinha pecado. Eu deveria ter ido no lugar dele, é o meu pecado, mas Ele se fez pecado por mim, Ele se fez maldito por mim. O castigo que hoje me traz paz foi levado sobre Ele. Por isso que, olhe para mim por favor, por isso que nós não podemos brincar com o pecado, porque Cristo se fez pecado no meu lugar. Toda vez que o Renan peca, a morte de Cristo foi em vão. Toda vez que você peca, a morte de Cristo foi em vão. Ele morreu no meu lugar para me resgatar do pecado. Por isso que eu olho e lembro as coisas que eu fiz, e os lugares que eu vivi, e o pecado que eu tinha, que me consumia, que tomava conta de mim. E eu olho para Romanos 5:7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Eu não duvido que você daria a vida pelo seu filho. Talvez você daria a vida pela sua esposa. Quem aqui tem filhos? Você não daria a vida por ele? Talvez você diria assim, eu mato e morro por ele. A palavra diz assim, olha, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para comigo e por você, pelo fato do seu Filho Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você estava usando droga, foi por esse homem que Jesus morreu. Quando você estava perdido no pecado, foi por este homem, por essa mulher que Cristo morreu. Quando você ainda faz algumas coisas que não deve, eu quero dizer, é por você que Cristo morreu. Que a morte de Cristo não seja em vão na nossa vida. Ele morreu para que eu e você tenhamos vida eterna. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu quero chamar o louvor, por favor. Acompanhe comigo o verso 16. Que diz assim, a parábola diz, verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Olha para mim, eu quero falar aqui com dois tipos de pessoas: aqueles que são ovelhas e aqueles que se tornarão ovelhas. Se nós estamos aqui, se nós estamos na presença do Senhor, primeiro então nós somos ovelha. Que eu e você possamos nos comportar, que possamos realmente ser ovelhas e não bode. Quem já viu aqueles vidinhos de ovelha? Ovelha é uma bênção. Ovelha, você tira ela do fogo, ela vai e se joga de novo. Essa semana algumas pessoas me mandaram o mesmo vídeo, falando assim, pastor, isso aqui é a ovelha, essa aqui sou eu. A ovelha é uma bênção, mas o bode é pior. O bode não ouve a voz do seu pastor. A ovelha mostra as limitações de ser ovelha. Pastor, eu sou assim mesmo, me ajuda. Mas ela sabe, eu sou ovelha, nós precisamos uns dos outros. Mas o bode, preste atenção, o bode não ouve a voz do Supremo Pastor. Então eu quero dizer a você, seja ovelha, ouça a voz do bom pastor. O verso 16 diz assim, olha, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele está dizendo, há um povo que já está separado aqui dentro,
mas a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então preste atenção, então haverá um rebanho e um pastor. A minha oração é, e nós precisamos abrir os nossos olhos e entender, há um povo que ainda não foi encontrado, há um povo que ainda não ouviu a voz do Senhor, há um povo que ainda resiste a Cristo, e talvez esse povo ainda tem gente dentro da tua casa, ainda há alguém dentro da sua família, ainda há alguém que não é ovelha, ainda não ouve a voz do Supremo Pastor. Talvez é um bode, falou de igreja, falou de evangelho, a pessoa dá coice, dá cabeçada, fica brava, não quer ouvir, ela resiste a Cristo. Mas preste atenção, nós precisamos anunciar o evangelho, porque o Senhor é poderoso, queridos. A palavra de Deus diz que um planta, outro rega, mas o Senhor é quem faz crescer. Um folheto caído no chão, um versículo, uma oração, uma palavra ministrada, uma palavra do Senhor pode transformar a vida de qualquer homem e qualquer mulher. Então nós precisamos anunciar. Talvez dentro da sua casa você tenha alguém: pastor, o meu filho ainda não entregou a vida a Cristo. Pastor, a minha mãe ainda resiste a Cristo. Há um Supremo Pastor que, preste atenção, Ele está chamando as suas ovelhas. A parábola do rico e Lázaro diz que quando um morre, ele vai para o seio de Abraão, o outro morre, então para o paraíso, o outro morre e vai para o Hades, um lugar de tormento. Aquele que está no lugar de tormento diz assim: Senhor, então me deixa voltar para eu avisar os meus parentes. Preste atenção no que eu vou te falar. Senhor, me deixa voltar para avisar os meus parentes. Então se diz: não, já tem profeta, já tem homem falando para eles. Se eles não ouvirem, não te ouvirão, não adianta voltar. Então aqui existem duas coisas. Primeiro, esse negócio do espiritismo, que você morre e a pessoa volta para falar com você, não existe. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, depois disso vem o juízo. Nós temos uma chance de viver com Deus e uma chance de morrermos com Deus. Algumas pessoas dizem: pastor, é impossível viver sem Deus. Eu digo, é totalmente possível e é gostoso ainda. Viver sem Deus é maravilhoso. Você satisfaz as vontades da sua carne. Você sai daqui, você vai para onde você quer, compra o que você quer, vende o que você quer, se relaciona com quem você quiser. É maravilhoso. Viver sem Deus é maravilhoso. O problema é morrer sem Deus. Não se engane. Não se engane. As obras da carne são boas a princípio, no primeiro dia. Você bebe para se alegrar, no outro dia vem o diabo e joga na tua cara. Você usa a droga para esquecer. Você se relaciona com alguém para satisfazer um prazer. O problema é que no outro dia o inimigo vem e joga na sua cara toda acusação, preço do pecado. E nós lembramos: Cristo morreu na cruz para me perdoar. Ele se fez maldito no meu lugar, e agora não cabe mais a mim viver assim. O apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos olhar para essa palavra e termos consciência. O bom pastor nos chama pelo nosso nome, Ele te conhece. Ele chama as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Há uma esperança. A voz do Senhor ecoa pelos quatro cantos da terra, e a voz do Senhor pode alcançar a tua casa, a voz do Senhor pode alcançar o teu marido, a voz do Senhor pode alcançar os teus filhos. Continue semeando na vida deles. Um planta, outro rega, e o Senhor faz crescer. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Eu quero orar por você antes de orar pelos aniversariantes e ministrar a ceia. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. A palavra do Senhor diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, ouvem a minha voz. Aquilo
aquilo que o Senhor tem ministrado em seu coração, abra o seu coração para Ele nesta manhã. Aquilo que essa palavra falou com você, talvez alguns lugares que você precisa abandonar, talvez algum novo tempo, algumas coisas que Deus tenha a fazer na sua vida. Talvez você ore dizendo: Senhor, alcança a minha vida, alcança a minha casa, Senhor, alcança o meu filho, alcança os meus. Há uma promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabendo, Senhor, como é bom sermos ovelhas. Essa palavra vem para nos lembrar quem nós somos. Como é bom fazer parte da tua igreja. Como é bom fazer parte de um rebanho que é teu, Senhor. Isso nos traz o compromisso de estarmos unidos. Quão bom e quão suave que agradável é que os
irmãos vivam em união. A tua palavra diz: eu sou a porta das ovelhas, quem entrará por mim será salvo e achará pastagem. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem uma promessa para nós, uma promessa de salvação, e na tua presença nós a encontramos, ó Deus. Não há o que nós possamos fazer para pagar o que o Senhor já fez por nós na cruz. Então nós apenas o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Sabemos que o Senhor morreu por nós, sabemos que o Senhor ressuscitou e vivo está. Glorificamos o teu nome, Senhor. Que o Senhor nos sustente, Senhor, na tua presença. Que quando o Senhor voltar, o Senhor possa nos encontrar, ó Deus, preparados, esperando, Senhor, a noiva como espera o noivo, esperando a sua volta, Senhor. Essa mensagem não pode ser esquecida. Essa mensagem não pode ser esquecida, Senhor. Nós ainda dizemos ao Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós continuamos crendo. Com o passar dos anos, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Mas nós estamos aqui, Senhor, fazemos parte do seu corpo, fazemos em memória do Senhor a ceia, dizendo: Senhor, nós queremos ter comunhão contigo, Senhor. Nós ainda continuamos crendo. O Senhor morreu, ressuscitou e vivo está. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode acender para mim, por favor. Eu quero fazer 2 coisas. Pode tomar o seu assento. Quero chamar as nossas crianças. As crianças que estão lá no fundo, podem pegar elas, por favor. Já trazem todas elas. Se não for atrapalhar, se não estiver tendo alguma programação lá, pode ir trazendo. E quero saber quem faz aniversário no mês de dezembro. Quem faz aniversário em dezembro? Levanta a mãozinha assim. Eita glória! Quero chamar aqui à frente, por favor, aniversariantes de dezembro. Podem vir. Se tiver alguma criança, está vindo também. Glória a Deus. Tem 3 já por enquanto. Tem uma que a gente não sabe a data ainda, né? Glória a Deus. Vamos chegar aqui. Mais alguém? Será que das crianças tem alguém? Vocês sabem? Filho de alguém faz aniversário em dezembro? Não? Então vamos lá. 13. 22. 13 e 22. Então vamos agradecer ao Senhor pela vida das nossas irmãs. Nesse mês de dezembro estarão completando mais um ano de vida. Amém? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida das nossas irmãs que neste mês completarão mais um ano de vida. Que o Senhor acrescente a elas muitos anos de vida, de saúde e de paz. Abençoa, Senhor, guarda a vida, a saúde, a vida da minha mãe, Senhor, faz aniversário no dia 13, a vida da Jane no dia 22, Senhor Deus, em nome de Jesus, essa criança que está sendo gerada, que o Senhor abençoe, proteja, livra de todo mal em nome de Jesus. Que o teu Espírito seja sobre elas, Pai. Cuida da saúde, cuida de todas as áreas, e como igreja as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Feliz aniversário. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Quero chamar aqui o pastor Paulo, por favor. Pastora Jane, estão aí. Glória a Deus. As crianças podem ficar aí. Isso. Nós vamos participar de algo agora, queridos, que não foi instituído pela igreja do Nazareno, foi instituído pela palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, preste atenção. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele
venha. Até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós participaremos agora desse momento, a última ceia normal no mês de dezembro. Aí nós teremos uma agora no final, no dia 31. Mas eu quero convidar você a refletir. Segura só um pouquinho para mim, por favor. Preste atenção. O que é a ceia do Senhor? A palavra diz que nós fazemos isso até que Ele venha, porque um dia nós faremos juntos com Ele lá na glória. Lembra, todo o rebanho, seremos um povo, um rebanho e um supremo pastor. Ele nos servirá essa mesa. Então preste atenção, você que agora no final de ano tem a sua família, tem o seu povo, tem os seus amigos. Jesus, antes de morrer, Ele reuniu os seus à mesa para participar com os seus desse momento. E os deixou ali algumas lições. Eu quero lembrar você a importância da mesa na sua casa. Eu quero lembrar você a importância do perdão. Eu quero lembrar você a importância de se olhar nos olhos. Você que não fala com um amigo, você que não fala com um familiar, olha, uma ótima oportunidade de reconciliação nesse final de ano. O Senhor nos traz aqui a ilustração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Fazer parte aqui da mesa o pão simboliza o corpo de Cristo entregue na cruz. O sangue, o cálice aqui simboliza o sangue de Cristo derramado em nosso favor. E por que nós fazemos isso, pastor? Porque estamos dizendo, nós temos comunhão contigo. Diga assim comigo, olha, nós temos comunhão com Cristo até que Ele venha. Quando eu tomo a ceia, eu estou dizendo, Senhor, eu faço parte do rebanho. Você está entendendo isso? Quando eu tomo a ceia, eu estou dizendo, Senhor, eu faço parte do corpo. Então é isso que simboliza, Senhor, nós estamos aqui até que o Senhor venha. Estamos no aprisco, ouvindo a Tua voz, sendo guiados pelo Senhor, que é o supremo pastor. E quando o Senhor voltar, nós estamos aqui. O Senhor vai nos levar e nós faremos isso juntamente com o Senhor. Amém? Então estenda suas mãos, por favor, para cá. Vamos orar. Fique de pé, você que pode. Vamos interceder, orar por esses alimentos, consagrar esses alimentos em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos por esses alimentos, Pai. Consagramos ao Senhor o pão que simboliza o corpo do Senhor entregue na cruz, o suco da videira, o suco de uva, Pai, que simboliza o Teu sangue, não se transforma. Fazemos em memória, Senhor, do corpo do Senhor que foi entregue, do sangue do Senhor que foi derramado, e consagramos ao Senhor todos esses alimentos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, você que deseja participar, saia do seu lugar, pegue o seu alimento em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Para nós um caminho para Ele.
Diz assim, 1 Coríntios 11, 23, você pode pegar no seu alimento, abrindo o seu copinho, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, preste atenção nisso, todas as vezes que beberdes este pão, comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso que nós fazemos, estamos dizendo: Senhor, nós cremos, o Senhor morreu, ressuscitou, vivo está, e nós estamos aqui te esperando em comunhão contigo. Todas as vezes que comerdes o pão, beberdes um cálice, anunciais a morte até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Queridos, o Senhor nos faz um convite nessa manhã a participarmos da sua presença e mantermos uma vida de comunhão com Ele. Eu quero convidar você agora, levante o seu pão assim aos céus. Eu quero agradecer ao Senhor por esse alimento. Pai, graças nós te damos. Obrigado, Senhor, por esses alimentos, por este pão. Nós agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua presença. Este pão simboliza o teu corpo, que é partido por nós em favor de muitos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Comamos todos em nome de Jesus. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este suco da videira simboliza a nova aliança que nós temos com Cristo. Declaramos que estamos na sua presença. Sabemos e cremos, o véu se rasgou, nós somos perdoados, somos tornados justos. Agora nós falamos, Ele nos responde. Nós ouvimos a sua voz como suas ovelhas. E nós te damos graças nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, tomamos todos. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 26, que após eles cearem, eles cantaram, adoraram ao Senhor. Vamos juntos adorar ao Senhor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou
dai graça, né? Tem gente que tá com a cara de tristeza, tô vendo aqui. Olha, tristeza dessa pessoa. Feriado, que difícil, né? Amém. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Senhor, obrigado por esse domingo na Tua presença, por essa oportunidade mais uma vez, Pai, de nos reunirmos como irmãos, como igreja. Pai, eu oro pedindo que o Senhor nos leve em paz e segurança para nossa casa. Guardados pelo Senhor, nos livra do mal. Entregamos em Tuas mãos todo o nosso mês de dezembro. Que o Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós, Pai. Cuida da nossa casa, família, filhos. Que nós possamos permanecer, Pai, na Tua presença, ouvindo a Tua voz, Pai. Permitindo o Senhor, na terça-feira estaremos aqui Te adorando e recebendo a Tua palavra, em nome de Jesus. Permitindo o Senhor, hoje, às 7 da noite, estaremos aqui mais uma vez, para Te adorar, para Te servir, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje sempre sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor os abençoe. Cumprimenta essa pessoa que vai